Se eu fosse um comerciante de alimentos, ou dono de uma loja de departamentos, ou farmacêutico, iria me dedicar às crianças, atraindo-as juntamente com os pais para o meu local de negócios, pois é bem sabido que não existe caminho mais curto para o coração de um pai do que aquele através do interesse pelos filhos. Se eu fosse proprietário de uma loja de departamentos e usasse páginas inteiras de espaço nos jornais, como a maioria delas faz, colocaria uma tirinha de quadrinhos no final de cada página, ilustrando-a com cenas de minha sala de recreação, induzindo assim as crianças a lerem meus anúncios. Se eu fosse um pastor, equiparia o porão de minha igreja com uma sala de recreação que atrairia as crianças da comunidade todos os dias da semana. Se meu estúdio ficasse perto, eu iria ali para desfrutar da alegria com os pequenos, obtendo assim inspiração para pregar melhores sermões, enquanto ao mesmo tempo estaria criando paroquianos para o futuro. Não consigo pensar em método mais eficaz do que esse para prestar um serviço em harmonia com o cristianismo e que também faria de minha igreja um local popular entre os jovens. Se eu fosse um publicitário nacional ou proprietário de uma empresa de vendas por correspondência, encontraria meios apropriados de estabelecer um ponto de contato com as crianças dos pais. Pois, deixe-me repetir, não existe melhor maneira de influenciar os pais do que capturando os filhos. Se eu fosse um barbeiro, teria uma sala montada exclusivamente para crianças, pois isso atrairia a clientela das crianças e seus pais. Na periferia de toda a cidade existe uma oportunidade de negócio próspero para alguém que administre um restaurante e sirva refeições com comida caseira da melhor qualidade e atenda famílias que desejem levar as crianças para jantar fora ocasionalmente. Eu teria o local equipado com lagos de pesca bem abastecidos, pôneis e todos os tipos de animais e pássaros, pelos quais as crianças se interessam, e induziria a garotada a vir regularmente para passar o dia inteiro. Por que falar em minas de ouro, se oportunidades como esta são abundantes? E esses são alguns poucos casos em que a hereditariedade social pode ser usada com vantagem nos negócios. Atraia as crianças e você atrairá os pais. Se as nações podem produzir soldados por encomenda, voltando a mente dos jovens para a guerra, homens de negócios podem produzir clientes pelo mesmo princípio. Chegamos agora a outro tema importante desta lição, no qual podemos ver por outro ângulo, como o poder pode ser acumulado mediante o esforço cooperativo e organizado. No plano para a abolição da guerra, você observou como a coordenação do esforço entre três dos grandes poderes organizados do mundo, escolas, igrejas e imprensa, pode servir para forçar a paz universal. Aprendemos muitas lições valiosas com a Guerra Mundial, por mais ultrajante e destrutiva que tenha sido, mas nenhuma mais importante do que o efeito do esforço organizado. Você vai lembrar que a maré da guerra começou a virar em favor dos exércitos aliados, logo após todas as forças serem colocadas
sob a direção do general Foch, o que propiciou a coordenação total do esforço nas fileiras aliadas. Nunca antes na história do mundo houve tanto poder concentrado em um grupo de homens como esse criado, pelo esforço organizado dos exércitos aliados. Chegamos agora a um dos fatos mais impressionantes e significativos verificado na análise dos exércitos aliados. Isto é, o fato que eram compostos pelo grupo de soldados mais cosmopolita já reunido neste mundo. Católicos e protestantes, judeus e gentios, negros e brancos, amarelos e morenos, a cada raça da terra estavam representados nesses exércitos. Se tivessem alguma diferença por conta de raça ou crença, deixavam de lado e se subordinavam à causa pela qual lutavam junto. Sob o estresse da guerra, aquela grande massa da humanidade foi reduzida a um nível comum, onde lutou ombro a ombro, lado a lado, sem questionar tendências raciais ou crenças religiosas. Se pudessem deixar de lado a intolerância por tempo suficiente para lutar pela vida lá, por que não podemos fazer o mesmo enquanto lutamos por um padrão de ética mais elevado nos negócios, finanças e indústria aqui? Apenas quando lutam por sua vida, as pessoas civilizadas têm a visão de deixar de lado a intolerância e cooperar no fomento de uma finalidade em comum. Se foi vantajoso para as forças aliadas pensar e agir como um corpo totalmente coordenado, seria menos vantajoso para as pessoas de uma cidade, comunidade ou indústria fazerem isso? Se todas as igrejas, escolas, jornais, clubes e organizações civis de sua cidade se aliassem para a promoção de uma causa comum, você não vê como tal aliança criaria poder suficiente para assegurar o sucesso da causa? Traga o exemplo para ainda mais perto de seus interesses individuais. Com uma aliança imaginária entre todos os empregados e empregadores de sua cidade, tendo por objetivo reduzir conflitos e desentendimentos, permitindo assim a prestação de um serviço melhor a um custo mais baixo para o público e um grande lucro para eles mesmos. Com a Guerra Mundial, aprendemos que não podemos destruir uma parte sem enfraquecer o todo. Que quando uma nação ou grupo de pessoas é reduzido à pobreza e à necessidade, o restante do mundo também sofre. Afirmado inversamente, aprendemos com a Guerra Mundial que cooperação e tolerância são a base do sucesso duradouro. Com certeza, as pessoas mais ponderadas e observadoras não deixarão de lucrar como indivíduos com as grandes lições que aprenderam com a Guerra Mundial. Não ignoro o fato de que você provavelmente esteja estudando este curso com o objetivo de lucrar de todas as maneiras possíveis, de um ponto de vista puramente profissional, com os princípios sobre os quais ele é baseado. Por isso, tenho me esforçado para delinear a aplicação desses princípios em uma grande abrangência de temas. Nesta lição, você teve a oportunidade de observar a aplicação dos princípios subjacentes aos temas de esforço organizado, tolerância e hereditariedade social, numa extensão que deve ter lhe dado muito o que pensar e oferecido à sua imaginação muito mais espaço para exercício lucrativo.
Tenho procurado mostrar como esses princípios podem ser empregados na promoção de seus interesses pessoais, em qualquer atividade em que você esteja engajado e para o benefício da civilização como um todo. Não importa se sua vocação é pregar sermões, vender bens ou serviços, advogar, dirigir os esforços de outros ou trabalhar como operário. Não parece demais esperar que você encontre nesta lição um estímulo ao pensamento que pode levar a conquistas maiores. Se for um redator de anúncios, você certamente encontrará nesta lição ideias suficientes para acrescentar mais poder à sua caneta. Se vende serviços, não é irracional esperar que esta lição sugira meios de vender tais serviços com maior vantagem. Ao revelar a fonte de onde a intolerância em geral se desenvolve, esta lição levou também ao estudo de outros assuntos que extingam o pensamento e podem facilmente marcar o momento crítico mais lucrativo de sua vida. Livros e lições por si só são de pouco valor. O verdadeiro valor não está nas páginas impressas, mas na possível ação que podem suscitar ao leitor. Por exemplo, quando minha revisora terminou de ler o manuscrito desta lição e informou que ela e o marido haviam se impressionado tanto que pretendiam começar um negócio de publicidade e fornecer aos bancos um serviço de anúncios para alcançar os pais por meio dos filhos. Ela acredita que o plano renda 10.000 por ano. Honestamente, o plano dela me agradou tanto que eu estimaria o valor em no mínimo 3 vezes mais do que o mencionado, e não duvido que pudesse valer 5 vezes aquele montante se corretamente organizado e negociado por um vendedor capaz.